Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do caso da Anatel, né? Uma entidade que existe no governo brasileiro cujo objetivo é sacanear o consumidor brasileiro, é fuder com tudo quanto é brasileiro para ajudar grandes empresas. Essa aparentemente é a função da Anatel. Eu acho que não deveria ser. Eu acho que se tem alguma coisa no governo seria para ajudar o consumidor, para ajudar as pessoas, os brasileiros. Mas não, a Anatel age exatamente da forma contrária, aumentando encargos sobre empresas pequenas para aumentar o preço dos serviços de internet, sacaneando a gente consumidor agora. Olha essa medida que foi feita pela Anatel aqui. O prefixo 0303 não é mais obrigatório em ligações de telemarketing. Essa coisa foi feita para tentar salvar a telefonia no Brasil. Hoje em dia ninguém mais telefona para ninguém. Não sei se vocês sabem, mas né, além de WhatsApp, além de Telegram, você tem também a possibilidade de você ligar para a pessoa e falar com ela. Ninguém mais faz isso. Por quê? Porque ninguém atende telefone mais. Por que ninguém atende telefone mais? Porque fica um inferno de empresas de telemarketing ligando para as pessoas aleatoriamente, muitas vezes robôs automatizados, nem são pessoas do outro lado. E aí você fica perdendo seu tempo com isso. Eu, até pouco tempo atrás, até acho que 2014, 2015, eu tinha linha fixa em casa aqui no Brasil. Eu cancelei minha linha fixa, porque não tem como bloquear, não tem nenhuma coisa. E se eu tivesse uma linha fixa que eu não pudesse receber nenhuma ligação, para que serviria ela, né? Então, esse prefixo era justamente para evitar esse tipo de coisa. Quem sabe não salvaria a telefonia no Brasil. Aí, olha só o que eles dizem aqui, ó. A Anatel avaliou que a identificação fazia com que consumidores não atendessem nenhuma das chamadas. Exato, porque ninguém quer atender essa chamada. Se a Anatel quisesse fazer uma coisa sobre isso, então proíbe esse tipo de chamada. Fecha tudo quanto é centro de telemarketing e acaba com esse troço, porque ninguém quer ser incomodado com esse tipo de coisa, né? O que me assusta nessa história é porque, o que acontece, né? Deve ter alguma eficácia nisso daí. Deve ter alguma pessoa, né? Quem é o sujeito, o brasileiro, que ainda atende essas porcarias dessa chamada? Tem que juntar todo mundo, dar uma porrada nesse cara para ele aprender a não atender mais chamada de telemarketing. Porque é um absurdo. Esse cara aqui, deve ser uma pessoa só no Brasil que atende essas chamadas todas, esse cara tá dando esperança para essas empresas de telemarketing de que vão vender alguma coisa. Não pode, tem que parar de atender essas mensagens para acabar com essas empresas de uma vez. Essa notícia foi sugerida por Eu Não Sou Cachorro Não, vai logo Trump, bota todo mundo na lista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Anatel sempre foi um lixo em toda a história, mas ficou mais lixosa ainda agora no governo Lula, né? Evidentemente. Mais comunista, está querendo ser controladora das coisas da internet, coisa e tal. A Anatel tem por objetivo controlar ligação telefônica. Ligação telefônica, aí qual que é o problema dela? Ninguém mais liga, ninguém tá nem aí para ter ligação telefônica, ninguém mais liga para ninguém, ninguém mais atende ligação de ninguém. Então, ou seja, meio que perdeu o sentido da Anatel, né? As empresas de telefonia viraram empresas de prestação de internet. O que interessa só é pacote de dados. Né? Você pode ver, comigo é assim, e eu tenho certeza que com a maior parte das pessoas, né? Antigamente você comprava um pacote e falava, não, que você pode falar 20 minutos de telefone e mais não sei quantos de internet, coisa e tal. Eu nem olho para quanto tem de telefone, lá não interessa quanto é que tem de telefone, é zero de telefone, para mim tá ótimo, né? O meu número, eu só uso ele, o SMS, para confirmar alguns sistemas da internet e uso a internet. Fora isso, mais nada, né? Inclusive, melhor coisa que eu fiz na minha vida, o iPhone tem isso, eu não sei se o Android tem também, tá? Deve ter. Né, a possibilidade de você criar uma lista de contatos seus, que você só toca o seu telefone se for alguma daquelas pessoas específicas. Qualquer outro número que ligar para você, simplesmente nem toca. Meu iPhone nem toca. Então, se o pessoal que tenta ligar para mim, eu nem ouço. Né? E isso é ótimo, funciona muito bem, porque eu quero, tipo assim, meus filhos quiserem ligar para mim, tudo bem, vai tocar meu telefone, né? Eu imagino que seja uma coisa de emergência, né? Alguma coisa, alguma situação emergencial, beleza, eu vou atender o telefone. Agora, fora isso, tirando a minha família mais próxima aqui, não, meu amigo, quer ligar para mim, manda uma mensagem via SMS, coisa e tal, a gente combina uma hora, a gente liga, faz uma ligação e coisa e tal. Enfim, mas o absurdo dessa coisa toda é justamente a Anatel, que deveria proteger o consumidor. Não, está protegendo as empresas. Por que? É porque faz com que os consumidores não atendessem nenhuma das chamadas. É porque o consumidor não quer escutar essa porcaria de lenga-lenga de telemarketing, que muitas vezes é eletrônico, ou tem aquelas ligações fantasmas que toca e você atende, ninguém fala nada, que é algum robô para fazer alguma contabilidade, para ver se o número existe, não sei o que lá. Enfim, aqui, a Anatel decidiu que não precisa mais utilizar o 303. Essa medida entrou em vigor em 2022, na época do Bolsonaro.
é uma coisa positiva, era uma coisa, um passo na direção correta, né? A Anatel era um lixo naquela época, continua sendo um lixo agora, mas pelo menos naquela época essa medida tomou a medida correta. Agora, pronto, desfez, né? Evidentemente aqui. Verdade seja dita, isso só era obrigatório para quem realizasse acima de 10 mil chamadas por dia. Então muita gente continuou recebendo chamada de... chamadas com outros números que não 0303, porque eram centrais menores que faziam menos de 10 mil chamadas por dia, né? Mas já era um caminho. Eu acho que o caminho correto seria fazer para todos. Todas deveriam ser obrigatórias a usar o 0303, porque, uai, tem que deixar para a pessoa saber. Você vai querer escutar robô na internet? Não quero escutar robô na internet, eu não quero escutar a chamada de telechamada não, né? Na avaliação de Vicente Aquino, membro do Conselho Diretor da Anatel, o prefixo levou à estigmatização das chamadas originadas com essa numeração. Caramba, é lógico, pô, porque no final das contas o que acontece é que as pessoas não querem ouvir esses números. É inútil, a imensa maioria dessas chamadas é totalmente inútil, não tem lógica nenhuma, né? A maior parte das vezes que ligavam para mim era para cobrar dívida que nem era minha. Ah, você conhece fulano de tal? Não, que porra de ligação é essa, cara? Eu conheço fulano de tal? Conheço ninguém, pô. Vai falar merda, caça aí atrás, corre atrás das pessoas aí, pô. Não vou ficar eu fazendo trabalho para você. Pô, cara, umas coisas sem sentido nenhum, bicho. Enfim, na avaliação de Vicente Aquino, mesmo Conselho Diretor da Anatel, o prefixo levou estigmatização. Não, são as operadoras de telemarketing que levam a essa estigmatização. Preste atenção, ligar para alguém é falta de educação. Não se liga para as pessoas. Mande uma mensagem via WhatsApp, manda uma mensagem, ó, quando você puder me ligar, temos essa situação, temos um plano para você aqui, uma coisa bacana e coisa e tal. A pessoa te liga quando ela quiser. Se você liga para a pessoa, você está interrompendo o dia da pessoa, você está colocando o seu tempo como mais importante que o tempo da pessoa. Isso é falta de educação. Não se liga para ninguém. É um absurdo esse negócio de ligar, achar que é normal ligar para as pessoas, assim, para falar com as pessoas, né? Então, contratantes de serviço de telecomunicação que originavam um volume superior a 500 mil chamadas por mês deverão utilizar de forma obrigatória a funcionalidade de autenticação da chamada que permite a rastreabilidade por parte da Anatel e não sei o que lá. Enfim, um absurdo isso daqui. Mais uma vez a Anatel tomando uma decisão para ajudar as empresas de telemarketing e cagando para o consumidor. O consumidor que se foda. Quem mandou votar no Lula, não é mesmo? O pessoal fez o L, agora se fode aí, recebendo 1 milhão de chamadas sem saber nem de que tipo de chamada que é, porque né, é interessante para as indústrias de telemarketing, para as empresas de telemarketing no final das contas. Um absurdo esse tipo de coisa, uma coisa totalmente sem sentido. Mas o problema dessa história toda, como eu falei para vocês, né, isso é uma fase, é uma situação intermediária. Por quê? Porque não tem como isso ser sustentável, não tem como isso ser sustentável. Ninguém ouve mais isso daí. Ou seja, as pessoas estão cortando linha, cancelando linha para não ter isso daí, bloqueando chamada automaticamente por causa desse negócio de telemarketing. E assim, como é que pode? Isso deve ter alguma efetividade, algum dinheiro, né, alguma coisa esse pessoal deve conseguir de vez em quando, porque de outra forma não valeria a pena gastar dinheiro para ficar fazendo essas ligações, né? Tem um custo para a empresa ficar fazendo essas ligações, né? Então essa é a grande questão. E o que eu entendo é que a Anatel não quer que o pessoal pare de ligar, porque lembra, a Anatel está lutando contra a própria insignificância, ninguém mais faz ligação. A Anatel serve para quê no final das contas, né? Todas essas agências que tem por aí são inúteis no final das contas, não deveriam existir nenhuma delas, né? O mercado se regula muito melhor do que um burocrata estabelecendo regras aleatórias no lugar. Mas, no fundo dessa história toda, tem este problema. Por que ainda é economicamente viável o pessoal ficar ligando para um monte de gente, levando a crítica, levando a reclamação, as pessoas parando de atender telefone, com tudo isso o pessoal continua ligando, né? O que está por trás dessa história? Onde é que esse pessoal ganha dinheiro nessa coisa aí? Tem que ter um otário no Brasil que ainda atende esses telefones, que não pode, cara. Tem que dar porrada nesse cara, bicho. Não pode atender telefonema de telemarketing, não, cara. Enfim, um absurdo esse tipo de coisa, cara. Eu imagino que em algum momento vai resolver isso. Pô, ideia de produto para as empresas aí de ligação, né? Um assistente automático que ouça automaticamente inteligência artificial as ligações de telemarketing e outras ligações que você receba e só encaminhe para vocês coisas que sejam justas, que realmente sejam importantes, e encaminhe na forma de um e-mail ou na forma de uma mensagem de texto. Né, sem precisar ficar atendendo o telefone mesmo, esse tipo de coisa. É um produto interessante, talvez eu comprasse isso daí. Porque, de fato, é um problema para mim. O fato de eu não atender nenhum número, pode ser que eu perca alguém que está ligando para mim de forma... Né, olha só, Peter, eu quero te dar R$1 milhão aqui de brincadeira, toma aqui para você. Eu posso estar perdendo essa chamada, né? Não tô, né? Não existe isso, né? Mas enfim. Eu posso estar perdendo uma chamada importante de alguma coisa, mas não tem como ligar para esse negócio, não tem como você aceitar esse tipo de coisa, né?
telefonia no Brasil ficou inútil e a Anatel está brigando. Eu imagino que muito do que as empresas de telefonia... Quem é dona da Anatel são as empresas de telefonia. E por que as empresas de telefonia querem continuar com as chamadas de telemarketing? Porque, de novo, ninguém mais liga para ninguém hoje em dia. Então, o único uso que existe da rede de telefonia hoje em dia são as empresas de telemarketing. E aí, a TIM, a Claro, a Vivo e coisa e tal, querem dar uma sobrevida para esse pessoal, né, e aí forçam a Anatel a fazer essa lambança que prejudica o consumidor. É para isso que serve a Anatel. É a empresa que atende as empresas de telefonia no Brasil e foda-se o consumidor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.